E os sobrenomes desse vídeo aqui é o sobrenome Zago, Artico, Perasso e Accordi. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal e, óbvio, não deixe de compartilhar o conteúdo para as pessoas que se interessam por esse tipo de informação. E claro, se você faz parte de uma dessas famílias, você é obrigado a compartilhar esse vídeo, principalmente com a sua família. Se você não compartilhar esse vídeo aqui, eu não sei mais o que eu faço. Eu não faço mais nenhum vídeo a respeito dos sobrenomes, é brincadeira. Eu me chamo Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare e você é bem-vindo aqui no canal, obviamente, como sempre. Antes de eu começar a falar a respeito dos sobrenomes, eu recordo você aí que nós temos bandeiras, né, as bandeiras do Vêneto. Aqui atrás tem a bandeira do Vêneto também. Caso você tenha interesse em adquirir a bandeira do Vêneto, não deixe de dar uma olhada lá no site do Lenguamare, www.lenguamare.com. Também deixo aqui o link para facilitar aqui embaixo, o link que te leva direto aí para as bandeiras. Dá uma olhadinha lá se você tiver interesse aí. Zago, vamos começar aí pelo nosso sobrenome. Sobrenome Zago, na verdade, ele deriva da palavra vêneta. É uma palavra vêneta, a palavra zago, usada aí para indicar principalmente o coroinha lá da igreja. Então se usava esse termo aqui, zago, para indicar o coroinha. Mas também pode ser referência a topônimos, como topônimos, ou seja, nomes de locais, nomes de cidades, assim por diante. Massanzago, que fica em Pádua, Lorenzago, que fica em Belluno, Casago, Vanzago, Sosago e assim por diante. Pode ser, tá? Então, existem essas duas, digamos, vertentes e existe também a possibilidade de uma família, por exemplo, se existem duas famílias Zago, isso é perfeitamente possível, né? Duas famílias com o mesmo sobrenome que, a priori, uma não tem nada a ver com a outra, pode ser que uma derivou de um canto, a outra derivou por conta de um outro propósito e assim por diante. Isso muito acontece. Então não é nada estranho. Muito bem, então esses traços importantes aí desse sobrenome, eles podem ser encontrados na segunda metade dos anos 1400, com o pintor Antonio Zago. Antonio Zago, um pintor famoso aí, que trabalhou em toda a região do Vêneto, por toda a vida dele, ele trabalhou em toda a região do Vêneto. Então o sobrenome Zago, ele é típico da região do Vêneto, como a gente até pode ver, se a pessoa trabalhou a vida inteira na região do Vêneto, muitas vezes é bem provável, não é regra, mas é bem provável que ela seja vêneta, mas eles parecem também ter uma linhagem aí secundária no Piemonte, que é uma outra região fora do Vêneto, e outra na área de Milão também, que vocês sabem que não fica no Vêneto. E por que isso? Bem, isso talvez, acredito eu, que tenha sido migração interna, tá? Isso ocorreu bastante na Itália, continua ocorrendo até hoje, assim como no Brasil. A pessoa que é do sul vai para o Nordeste, a pessoa que é do Nordeste vem para o sul. Isso sempre aconteceu durante milênios. Que nem, por exemplo, aqui tem aquele o mito do Talian, porque vieram todos aqui, se misturaram, né? Pessoas de todas as regiões da Itália, que não é mentira, não vieram pessoas de toda a região da Itália aqui para o sul do Brasil, vieram do norte da Itália, do Vêneto, o Friuli, Trento e Lombardia. Mas então eles ficam falando que todas essas pessoas vieram aqui e aí casaram uma entre a outra e aí se formou uma nova raça e aí que se formou uma nova língua. Isso é mentira. Mentira porque em todos os séculos as pessoas fizeram isso lá dentro da Itália também. Pessoas que eram do Vêneto iam para a Lombardia, pessoas que eram da Lombardia iam para o Vêneto, pessoas que eram do Vêneto iam para o Trento, Trento ia para o Vêneto, do Friuli, assim por diante. Gente, que estupidez é essa, né? Então isso sempre aconteceu e inclusive as pessoas que vieram para cá, elas já tinham essa heterogeneidade no seu DNA. Se a gente for pegar, muitas vezes o nosso DNA tem pessoas que, se fosse para mapear, assim, se pudesse mapear, digamos, de toda a Península Itálica, talvez muitas pessoas, sim, tem pessoas, DNA de toda a Península Itálica, tem DNA de toda a região norte ali. Isso pode acontecer muitas vezes, assim como fora da Península Itálica, né? Muitas pessoas que têm ascendência germânica por parte de um cepo familiar vêneto. Então, isso sempre aconteceu na história inteira. Bom, Artico é o nosso segundo sobrenome, ele deriva aí do nome medieval Arduicus, e a latinização, que é, na verdade, uma latinização do nome germânico Hardwig. De que temos exemplo num texto aí do ano de 869, portanto um texto medieval bem antigo, escrito em latim, Arduicus
acquisivit ad luminaria continanda salarium ledonis de mano Clotari nepotes Carolis regis. Perdoe, meu latim não é tão bom assim. Isso significa: Arduicus adquiriu o salário de Leon das mãos de Clotários, sobrinho do rei Carlos, para fazer lâmpadas. Olha aí, um exímio fazedor de lâmpadas, o nosso Ártico aqui já lá no tempo medieval, então parabéns. Ok? Então, o sobrenome Ártico é típico do leste do Vêneto, mas também se encontra no Friuli, até mesmo porque é uma região bem próxima e, na verdade, na prática, o Friuli é culturalmente, digamos assim, vizinho do Vêneto e tem uma história aí que se cruza com o Vêneto, até mesmo na história antiga e assim por diante. Então, se encontra no Vêneto e se encontra no Friuli também. Vamos lá para o nosso próximo sobrenome, que é o Perasso. Sim, de fato, esse aqui é um sobrenome Perasso, escrito com Zs duplicadas, então no italiano seria Perazzo, mas no Vêneto não é essa pronúncia, mesmo escrevendo com duas letras Zs, né? Duas letras Zs. Os vênetos não tendem a pronunciar perazzo, que nem o toscano. Eles tendem a falar perasso, com som de S. Então ele pode derivar do nome medieval vêneto Pieron, variante de Pero. Obviamente Pero é um nome que significa Pedro, mas a gente também tem a palavra em vêneto Piera, que é pedra. E Pieron seria o pedrão, né, no aumentativo, uma pedrona também. Bem, o interessante é que o sobrenome Perasso, né, é vêneto, é óbvio, principalmente aí das províncias de Pádua, de Vicenza também, e vem de Pierasso, isso aqui. Então, na verdade, em língua vêneta, Pierasso é um aumentativo de Piera, que significa pedra. Então seria um pedrão mesmo. Não, eu não acredito que venha do nome Piero, mas sim da Piera mesmo. Pierasso, que é uma pedra grande, né? Um Pierasso. Guarda que Pierasso, olha que pedrão, que pedra grande. Então, vamos lá para o nosso último sobrenome aqui do vídeo, que é o Accordi. Accordi, ele deriva aí do nome medieval Bonaccordo, que significa bom acordo, contrato, uma pessoa que, né, tem palavra. Pessoa que tem palavra, geralmente se utilizava esse nome aí, Bonaccordo. Então, Accordi é típico, óbvio, da região do Vêneto, especificamente se encontra bastante na região de Verona, na província de Verona, que é na região do Vêneto. E Accordi é plural de accordo, que significa acordos, contratos, né? Vai lá, fecha um contrato, accordi, contratos. Existe também uma derivação accordini, que é um diminutivo, seriam acordinhos, né? Pequenos acordos, também é típico aí da área de Verona e, como eu falei para vocês, se trata de um diminutivo. Então, deixa seu sobrenome aí, se você quer que eu fale, que eu venha aqui falar a respeito do seu sobrenome. É óbvio, acaba demorando, porque se vocês derem uma olhada nos outros vídeos, são listas e listas de sobrenomes aí que as pessoas deixaram, né? E eu disponibilizei lá no site também para você fazer um cadastro, caso você queira que o seu sobrenome saia mais rápido aqui. Se você entrar no link, o primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que também é o primeiro link aqui nos comentários do vídeo, se você entrar aí e preencher o seu cadastro, e aí eu me comprometo, então, vir na próxima quinta-feira, vir aqui fazer um sobrenome só a respeito do seu sobrenome. Um vídeo só a respeito do seu sobrenome. Vai aqui, clica no link que está aqui na descrição, e também é o primeiro link dos comentários. Preenche aquele cadastro, eu venho aqui, eu faço um vídeo especial a respeito do seu sobrenome e também trazendo outras informações, como imagem, como áudio, como enfim, todos os detalhes possíveis que eu arranjar aí do seu vídeo, eu faço esse vídeo especial, também mando para você esse vídeo, lá nesse cadastro aqui você deixa o seu e-mail, eu faço o vídeo, daí eu mando para você também o vídeo, para você ter o vídeo em alta qualidade, aí para você usar também e mandar para a família, enfim, usar como você bem entender. E óbvio, se você tiver interesse aí por ter o brasão da sua família físico, um brasão que você faz aí, coloca na parede, fica bonitinho lá, também eu deixo aqui embaixo um link, tá? Para você entrar lá no site do Lingomar e dar uma olhada como é que funciona isso para você fazer o brasão da sua família. Muito bem, vi ringrazio una mucha per l'attenzione e istrucon. Ciao ciao!